Olá pessoal, graça e paz, eu sou o pastor Belchior e é com grande alegria que estamos aqui juntos mais uma vez para começarmos a estudar sobre as bases da fé cristã, os fundamentos da fé cristã. A palavra de Deus em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz que o meu povo, ele perece por falta de conhecimento. E que conhecimento seria esse? Conhecimento do próprio Deus, conhecimento dos ensinamentos de Deus, conhecimento dos decretos de Deus, conhecimento da vontade de Deus. Então nós entendemos que as Escrituras, a Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação de Deus para o seu povo, para que nós possamos adquirir o conhecimento de Deus. E a Bíblia nos ensina alguns fundamentos, a Bíblia nos dá bases para esta fé cristã, para que nós possamos conhecer melhor, conhecer mais de Deus. Esta aula que estamos tendo hoje aqui, esta aula inicial, é uma aula introdutória, que eu queria aqui trazer para você alguns pontos importantes que nós vamos desenvolver no decorrer desses estudos. Nós teremos um vídeo lançado em nosso canal do YouTube a cada semana, referente a um tópico específico. Então são 20 tópicos que nós vamos estudar e cada tópico vai ser lançado a cada semana. Eu queria ler para você aqui os tópicos que nós vamos estudar durante esse período de aulas, durante estas 20 aulas. O primeiro é referente ao que é a Bíblia. O que é a Bíblia? Você já se perguntou para você mesmo o que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Quando a Bíblia foi escrita? Quando foi feito e formado o cânon? Quantos livros tem na Bíblia? Então isso é de extrema importância. Será que a Bíblia verdadeiramente é a palavra de Deus? Será que a Bíblia verdadeiramente ela é inerrante, infalível, como muitos estudiosos falam? Nós vamos estudar sobre isso. O segundo tópico que nós vamos estudar é a que Deus se assemelha. Quem é Deus? Será que Deus é uma pessoa? Será que Deus é uma força sobrenatural? Quem é Deus? Como nós podemos nos comunicar com Deus? Como podemos falar com Deus? O terceiro tópico que nós vamos estudar é falando sobre a Trindade. Quem é a Trindade? Será que a Bíblia é clara e fala específico, alguns textos específicos falando sobre a Trindade? Como surgiu essa doutrina? Quem é a Trindade? Que doutrina é essa da Trindade? O quarto tópico que nós vamos estudar é falando sobre a criação. Esse mundo foi criado por um ser sobrenatural, pelo um ser todo-poderoso, ou este mundo ele simplesmente nasceu do acaso? Esse mundo simplesmente veio de uma explosão chamada Big Bang. Nós vamos falar sobre essa questão da criação. O quinto ponto, ou o quinto tópico, é falando sobre o que é a oração. O que significa orar? Por que nós devemos orar? O que é a oração para mim? O que é a oração para o outro? Por que devemos orar uns pelos outros? O que a Bíblia nos ensina sobre oração? Será que Jesus Cristo, Filho de Deus, falou sobre oração na Bíblia? Nós vamos aprender o que esses fundamentos, o que essa base cristã nos ensina sobre oração. O sexto ponto é falando sobre quem são os anjos, quem são os demônios, quem é Satanás. Será que verdadeiramente Satanás existe? Ou o diabo, que é assim muito intitulado por muitos? O que significa o nome Satanás? Esses anjos são poderosos? Será que anjos, demônios, são as mesmas coisas? Quem são essas criaturas? Nós vamos estudar também. No sétimo ponto, nós vamos falar sobre quem é o homem. Falamos sobre quem são os anjos, quem é os demônios, quem é Satanás. Mas quem são os homens? Quem somos nós? De onde eu vim? Para que eu estou aqui? Qual é o propósito da minha vinda para cá? Quem me criou? Nós vamos entender e conhecer isso através dos ensinamentos bíblicos. O oitavo ponto é o que é o pecado? Quem causou o pecado? Por que o pecado entrou no mundo? O que significa pecado? Será que é erro? Ou é mais do que erro? Por que o pecado faz tanto mal para o homem? Porque o pecado faz com que o homem se afaste de Deus. Nós vamos estudar isso profundamente, em conhecer o que é o pecado. O nono ponto, ou nono tópico, nós vamos falar sobre Cristo. O que significa Cristo? Qual é a obra de Cristo?
Porque Cristo veio até a terra. Porque ele viveu, sofreu e morreu por nós. O que significa Cristo? É o Messias? É o prometido de Deus? O 10º ponto é o que é expiação. Isso faz parte de uma obra? Foi obra de Cristo? O que significa expiação? O que essa palavra tem a ver com a fé cristã? Nós vamos estudar. O 11º, o que é a ressurreição? Por que Jesus ressuscitou? Será que verdadeiramente Jesus ressuscitou? O que a ressurreição de Cristo tem a ver comigo? Tem a ver com você? Tem a ver com a humanidade? O que significa a ressurreição para a fé cristã? Isso é de extrema importância para nós que somos cristãos. E aprender o que significa e o que é a ressurreição. O 12º fala sobre a eleição. O que é eleição? A palavra fala dos eleitos, aqueles que não são eleitos e aqueles que são eleitos. O que significa isso? O que eu posso aplicar isso na minha fé cristã, no meu conhecimento das bases e fundamentos da fé cristã. 13º ponto, nós vamos falar sobre o que significa se tornar um cristão. O que é ser um cristão verdadeiramente? Isso você pode se perguntar a você mesmo depois dessa aula. Será que verdadeiramente eu sou um cristão? Como eu posso me tornar um cristão? 14º, o que são justificação? O que é justificação? O que é adoção? A Bíblia fala sobre a justificação, que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E através dessa justificação nós nos reconciliamos com Deus. O que significa isso? Ser justo diante de Deus. Essa justificação que nós recebemos por intermédio de Jesus Cristo como nosso mediador entre Deus e nós. O que é ser filho adotivo de Deus? A palavra fala, as cartas do apóstolo Paulo, as epístolas do apóstolo Paulo, fala que nós somos filhos adotivos do Senhor. Somos co-herdeiros com Cristo das bênçãos dos céus de Deus. Então o que significa isso? Ser filho adotivo, ser justificado. O 15º ponto, ou 5º tópico, é o que são santificação e esperança. O que significa viver uma vida em santificação? O que é ser santificado? E a esperança, a própria palavra de Deus nos fala tanto que nós devemos perseverar na esperança. E o que significa a esperança para o cristão? Será que a esperança é uma situação ou a esperança é alguém? Nós vamos entender isso à luz das Escrituras. O 16º ponto é falando sobre a morte. Você pode ter se perguntado por que nós vivemos e morremos. A única certeza que nós temos quando nascemos é que um dia nós vamos morrer. E você pode estar se perguntando por que a morte entrou no mundo. Porque nós, seres humanos, nascemos para morrer. O que significa morte? Será que é uma passagem de um plano para o outro? O porquê o ser humano morre? Você pode estar se perguntando. E isso a Bíblia nos ensina, o porquê a morte no mundo. O porquê nós morremos. O que significa a morte. Porque todo ser humano, tanto aqueles que são resgatados por Deus e aqueles que estão aí vivendo no mundo, os ímpios, aqueles que vivem uma vida pregressa, morrem. Por quê? Nós vamos estudar sobre isso também. 17º vai falar sobre a igreja. Que comunidade é essa? Quando nasceu a igreja? Por que a igreja? O que significa a igreja? Esse aglomerado de pessoas que se reúnem um determinado dia da semana para adorar, para louvar, para glorificar a Deus, para glorificar a Jesus, para cantar louvores, para viver um momento de comunhão. O que significa a igreja? Quando nasceu a igreja? Por que há a necessidade da igreja? Quem fundou a igreja? Quem são aquelas pessoas que participam da igreja? O que significa verdadeiramente ser igreja? Nós vamos estudar e aprender com o que a Bíblia nos ensina em relação à igreja. 18º, o que acontecerá quando Cristo retornar? A Bíblia nos ensina de que Jesus, ele veio pela primeira vez, nasceu da Virgem Maria, ele viveu durante 3 anos conosco, viveu o seu tempo de ministério, ele trouxe as boas novas, que é o Evangelho, falando do reino de Deus, aplicando milagres, ressuscitando vidas, expulsando o demônio, curando enfermos.
Mas Jesus, quando foi assunto ao céu, no capítulo de Atos, capítulo 1 de Atos, quando ele foi assunto ao céu, foi uma das promessas que ele disse que voltaria, veria novamente. E o que vai acontecer com o retorno de Jesus? O que vai se operar no mundo com a segunda vinda de Jesus? 19º ponto e penúltimo, falando sobre o juízo final. O que significa juízo final? Como será esse julgamento? Quem é o juiz supremo? Nós seremos julgados? Os santos, aqueles escolhidos por Deus, serão julgados como aqueles pecadores, os ímpios? Como se procederá isso? Quando acontecerá isso? Nós vamos estudar profundamente sobre o que é o juízo final. E, por último ponto, último tópico que temos aqui colocado durante estas 20 semanas que estudaremos as bases da fé cristã, ou os fundamentos da fé cristã, vamos falar sobre o céu. O que é o novo céu e a nova terra? Será que é um estado de vida? Ou é um outro local, um outro ambiente? O que significa, o que é o céu? Que promessa foi essa de que nós viveremos em novos céus e novas terras? A palavra de o livro de Apocalipse do apóstolo João, quando escreveu na ilha de Patmos, ele fala sobre isso. Novos céus e novas terras. E aí a gente pergunta, será que isso é verdade? O que significa isso? Será que é uma condição de vida diferente? Não sabemos, mas a Bíblia nos ensina o que será novos céus e nova terra. Então eu quero contar com você, se você estiver interessado em aprender, em conhecer e se aprofundar um pouco mais sobre as bases da fé cristã. Esteja conosco, inscreva-se no canal. Você pode adicionar o sino, porque a cada semana que for lançado um vídeo com um desses tópicos que nós vamos estudar, você vai receber no teu aplicativo, tanto no teu celular, no teu PC, no teu computador. Eu queria encorajar você a buscar mais, a conhecer mais através de Deus. E a palavra de Deus é quem nos revela a sua vontade, os seus decretos e os seus ensinos. Então você, como cristão, precisa estar focado na base dessa fé cristã. Você acredita em Deus, mas a nossa fé não é uma fé irracional. A nossa fé é uma fé racional. Nós cremos em algo que tem coerência. Nós não cremos simplesmente no aleatório. Nós cremos em alguém, e esse alguém tem um propósito para a minha vida e para a sua. Esse alguém tem um plano de vida para mim e para você. E é exatamente isso que nós vamos aprender através dessas 20 aulas, falando sobre a base da fé cristã, ou os fundamentos da fé cristã. É muito importante você parar para observar, porque quando nós cristãos temos o conhecimento do que cremos, nós podemos discernir o verdadeiro do errado. E não nos deixamos cair em falsas doutrinas, falsos ventos de doutrinas, em heresias, que está sendo muito pregada aí em todos os lugares. Efésios capítulo 4, versículo 14, ele nos faz lembrar isso. O apóstolo Paulo fala para a igreja. Ele diz, não sejam como criança, que é levado pelo vento, pelo mar, pelas ondas, de um lado para outro, sem saber para onde você vai. E quando o cristão não tem o conhecimento das bases da fé cristã, não tem o conhecimento daquilo que ele crê, ele se torna uma pessoa, ele se torna como uma criança, sendo levada de um lado para o outro. As ondas de doutrinas, os ventos doutrinários de falsas doutrinas vão conduzindo essa pessoa para um lado e para o outro, sem saber para onde ele vai. Mas quando o cristão ele tem uma base bíblica, um conhecimento racional daquilo que ele crê, como ele conhece Deus, como ele conhece as doutrinas que o próprio Deus revelou através das suas escrituras, ele se tornará uma pessoa completamente sábia e não se deixará levar por conversas, por falsas doutrinas. Ele saberá discernir, ele saberá julgar o bem e o mal. Não se deixará levar
por qualquer um assunto ou vento doutrinário que venha cair dentro da sua igreja ou dentro do seu meio familiar com os seus amigos. Ele terá o discernimento necessário em saber que aquilo que está sendo pregado não tem nada a ver com o cristianismo. Eu queria encorajar você e ao mesmo tempo encorajar você a convidar pessoas a participar conosco. Esse estudo, essa série de estudos, 20 aulas que nós vamos ter, é totalmente gratuito. E o mais importante, em cada aula que será lançada aí em nosso canal do YouTube, terá nas descrições abaixo do vídeo, o estudo em PDF. E você poderá baixar para você e estudar com mais cuidado, com mais detalhe em sua casa. Então eu queria convidar você, convide o teu parente, convide os teus amigos a participar, se inscreva no nosso canal, adicione o sino para que você possa receber as informações necessárias e quando todos os vídeos serão lançados. Lembrando a você que cada vídeo será lançado todas as quartas-feiras. Um vídeo por semana, todas as quartas-feiras, estará disponível em nosso canal para você acessar e estudar juntamente comigo e todos os outros que estão participando sobre cada tópico das bases da fé cristã. Que Deus possa estar abençoando você e toda a sua família. E nós nos encontraremos lá, se Deus quiser. Até a próxima semana. Em nome de Jesus. Amém.